Olá, aqui é Roberto Zimmer. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre o tema gerenciamento da transição. Acho que vocês estão muito a par, de todas as mudanças que estão acontecendo tanto dentro das empresas quanto fora delas. A mudança hoje em dia é inevitável e é a forma que as organizações permanecem estáveis, permanecem crescendo e se adaptam à nova realidade sempre mutante. Então não tem como evitar os projetos e os processos de mudança. A questão é, o excesso de mudança e a profundidade de mudança geram um custo muito alto, sob a forma de estresse, desmotivação, burnout, desengajamento e assim por diante. Como lidar com essa realidade? Como lidar melhor com esse excesso de mudanças e também a profundidade das mudanças que a gente está vivendo atualmente? Através do gerenciamento da transição. E aí esse conceito ele é muito importante. Para nós, mudança é o que acontece fora do indivíduo, fora das pessoas. Por exemplo, uma mudança de estratégia, uma mudança de processos, uma mudança de liderança, uma mudança de cultura e assim por diante. Transição, por outro lado, é o processo interno que as pessoas precisam viver para se adaptar à mudança. Então, mudança é fora, é um dado objetivo. A transição não, é um dado subjetivo. É como eu lido, como eu interpreto, como eu gerencio a mudança dentro de mim, através dos meus processos internos. E o consultor William Bridges, o criador dessa metodologia, ele descobriu que a transição tem 3 fases principais: término, zona neutra e reinício. Quando se fala em mudança, a gente pensa em algo novo, uma nova realidade que está surgindo. Mas quando a gente fala sobre gerenciamento da transição, o primeiro passo é o gerenciamento do término. E isso gera internamente um grande desafio. Estamos falando do novo, mas primeiro a pessoa está sendo convidada a lidar com o antigo, com aquilo que já não faz mais sentido à nova realidade. E abrir mão de uma parte do passado não é algo muito agradável. O ser humano, por natureza, nós somos seres apegados. A gente tende a se identificar com a realidade das coisas e não gosta muito de abrir mão. Mas, sem o gerenciamento do término, a transição não acontece. E sem transição, não há mudança. Então, essa primeira fase da transição ela é fundamental. Ajudar as pessoas e as equipes a abrir mão daquilo que não faz mais sentido diante da nova realidade gerada pela mudança. A segunda fase é zona neutra. Na zona neutra, é a fase entre o antigo e o novo. A gente diz que é a corda bamba, Você está passando de um patamar para o outro, mas você ainda não chegou lá. Então o passado já terminou, mas o futuro não chegou. Então a zona neutra é um período de grande ambiguidade, insegurança e falta de direção. Então é natural que no meio da transição você se sinta desconfortável, você sinta dúvidas sobre você ou sobre o processo de mudança. É um momento em que você questiona muito o que está acontecendo. E tem pessoas que querem voltar para o passado por causa do desconforto da zona neutra e tem pessoas que querem pular para o futuro. Mas a zona neutra é o centro do processo de transição. Por quê? Porque a zona neutra é muito desconfortável. É um momento de muita insegurança, de falta de direção, de muita ansiedade, mas ao mesmo tempo é um período de muita criatividade e é um momento em que um novo propósito está emergindo. Então é muito importante permanecer na zona neutra o tempo suficiente para que o processo de transformação aconteça. E a terceira fase é o reinício. O reinício começa quando você já tem clareza desse novo propósito e você começa a criar um plano de ação para colocar em prática tudo o que você aprendeu durante o término e a zona neutra, as 2 fases anteriores. Então, resumindo,
Gerenciar a transição é fundamental para o sucesso da mudança. E o que significa gerenciar a transição? Ser capaz de lidar com clareza e tendo recursos as 3 fases: término, zona neutra e reinício. As pessoas e organizações que não têm esse conhecimento geralmente ficam presos em alguma dessas fases, e aí o que acontece? A mudança não tem todo o efeito positivo que estava planejado e muitas vezes nem acontece.